Boa noite, pessoal. Então, vou botar aqui. Vou colocar, então, já a nossa aula de hoje, já é 7:01. Tem que compartilhar ela. Estão enxergando? Sim, prof. Sim, beleza. Bom, então, só uma recapitulação, né, que a economia é dividida em 4 áreas de estudo, né, a microeconomia, né, ou a teoria da formação de preços, por isso aquele texto que eu postei na semana passada, para vocês já iniciarem, né, esse conteúdo. Também tem a macroeconomia, que estuda a determinação e comportamento dos grandes agregados nacionais, né, como o produto interno bruto, investimentos, poupança. Vamos ver aqui que tem. Alguém pedindo para entrar. A economia internacional e o desenvolvimento econômico, né? Então, na nossa economia, ela pode ser dividida nessas 4 áreas. E hoje a gente vai entrar com a microeconomia. Então, o que é a microeconomia? Analisa a formação de preços no mercado, ou seja, como a empresa e o consumidor interagem e decidem qual o preço e a quantidade de determinado bem ou serviço em mercados específicos. Portanto, ela pode subsidiar de informações tanto as empresas como a política econômica. Quer dizer o quê? Que nessa teoria de preços, em outras palavras, né, não é só a empresa que define o preço de um produto, né? Não é só o consumidor que define o preço do produto, mas sim os dois precisam chegar num consenso. Por quê? Eu não vou produzir, por exemplo, uma garrafinha de água e vender a R$ 1 se ela me custa 3, um exemplo, né? Como o consumidor não vai comprar uma garrafinha de água a 10 se ele consegue comprar por 5. Então, não adianta querer vender a 10, mas também eu não vou vender a 3. Então, isso é o que... eu entro... interage, quando uma empresa e o consumidor interage, decide qual o preço e a quantidade de determinado bem em um mercado específico, né? Em que mercado que vai ser produzido, qual é a quantidade que vai ser produzida, a quantidade produzida está muito relativo ao preço que vai ser ofertado ou ao preço que o consumidor aceita pagar, né? Por isso que ela subsidia tanto as empresas como a política econômica. Então, por exemplo, como é que ela subsidia a organização? Políticas de preços da empresa, né? Quando você vai tomar uma decisão, quanto preços enfim, para ela acertar de forma mais uma margem de erro, né? Ou realizar uma coisa com menor margem de erro, ele precisa buscar essa informação. Bom, eu quero fazer eu quero vender água engarrafada, mas quanto que estão pagando? Então, o preço no mercado, ele me serve, né, essa política de preços, esse conhecimento me ajuda na organização a criar essa política de preço, até onde eu posso ir, né? Previsões de demanda e faturamento, da mesma maneira.
Quer dizer, previsões de demanda é previsões de consumo. Se eu tenho uma previsão de quanto que eu tenho de mercado, quantas pessoas têm para consumir, eu posso ter uma previsão de faturamento. Né? Eu vou atender a todo o mercado? Dificilmente, dependendo, até pode ser se for um produto, vamos supor, se for uma máquina ultra, mega, inovadora, que não tem ninguém no mercado, nunca existiu igual, aí eu posso até prever quantas que eu posso vender, porque fatalmente vão comprar só de mim, porque ninguém mais fabrica. Mas isso não, isso é casos muito isolados, né? Então, a maioria há um consumo, né? Mas eu tenho que ter uma ideia dessa demanda. Previsões de custos de produção, da mesma maneira, quer dizer, se eu sei qual é a demanda, se eu sei o quanto que é o meu limite de produção, eu também sei prever os custos dessa produção. Bom, eu posso produzir 10 milhões de garrafas mês, e qual é, a que custo vai me exigir, né, se eu fabricar esses 10 milhões de garrafas? Política de propaganda e publicidade, como as preferências do consumidor, pode afetar na procura do produto. Quer dizer, eu conhecendo o comportamento dos meus clientes, conhecendo os seus limites, eu também sei quais são as preferências em propaganda e publicidade. Como eu atinjo esse meu cliente? Eu tenho que conhecer ele para saber quais são os meios em que eu consigo atingir ele, né? Eu não vou atingir, por exemplo, se o meu cliente é classe A, basicamente executivos, né? Colocando na emissora de rádio extremamente popular que trabalha só manhã e tarde, porque o executivo não está escutando rádio, e não vai escutar rádio aí numa rádio popular, ele vai escutar uma rádio já de notícias internacionais e coisa e tal. Quer dizer, eu tenho que saber a ferramenta adequada para atingir o mercado na qual eu quero me inserir, né? Opa. Vou baixar aqui meu celular. Me falta agora um pedir aqui. E outros, né? E como eu posso, em relação à política econômica, né? A microeconomia pode contribuir na tomada de decisões do tipo efeito de impostos sobre os mercados específicos, né? Que tipo de imposto eu posso colocar naquele tipo de produto, se o produto é de primeira necessidade ou não, né? Há um grande consumo ou não. Controle dos preços, né? Também, depois a gente vai ver mais tarde, que o governo pode interferir no controle de preços se houver uma necessidade para tal, principalmente e basicamente nos produtos de primeiras necessidades, se essa demanda, né, e essa oferta e demanda se desequilibrar, né, então entra o controle de preços. Quer dizer o quê? Pouca oferta, muita demanda, e aí eu aumento o preço, tornando-se inviável o acesso, aí entra, então, o controle de preços. Aumento salarial também, né? O que o aumento do salário vai interferir nos preços? Vai interferir porque no momento que você aumenta o salário, vai aumentar os custos das empresas, certo? Porque o salário faz parte da composição de custos de um produto,
né? Não é só matéria-prima, é a matéria-prima, é mão de obra, é custos operacionais, né? Então, esse aumento vai afetar no aumento de preços, esse aumento salarial. Políticas de subsídio nos preços de produtos como trigo, leite, ou na compra de insumos como máquina, fertilizantes, quer dizer, também pode interferir, né, a política econômica quando há um desequilíbrio nessa questão de preços. Por exemplo, você o governo, né, subsidiar os produtores em algum momento, em função da concorrência externa, em função de algum efeito climático, né, que faça com que o produtor acabe tendo prejuízo, e ele não vai se sustentar tendo só prejuízo, né, ele tem que se manter. É muito clique, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, para estudar melhor, a gente divide, né, a microeconomia em análise da demanda. Demanda é a mesma coisa que procura, né, por mercadoria ou serviço, que se divide em teoria do consumidor e a teoria da demanda de mercado. A análise da oferta do bem e serviço, né, que divide em firma individual e oferta de mercado. Firma individual, gente, é empresa. É que no passado, eu estava falando com a Eunice, termos que não se, coisas que não se usam mais, né, firma é uma coisa que não se usa mais, esse termo firma, né, firma quer dizer empresa, organização, então que se divide em organização individual ou oferta de mercado. É na análise da oferta que são abordadas a teoria da produção e a teoria de custos de produção. Temos também a teoria do equilíbrio geral e bem-estar. Então, no equilíbrio geral, leva em conta as inter-relações entre os mercados, né, diferente da análise do equilíbrio parcial, que analisa um mercado isoladamente, sem considerar suas inter-relações com os demais. E a teoria do bem-estar estuda como alcançar soluções socialmente eficientes para o problema de alocação e distribuição de recursos, ou seja, encontrar a alocação ótima dos recursos, né? E, por fim, a análise da estrutura de mercado. Então, parte-se da demanda e da oferta, né, que são determinados pelo preço e a quantidade de equilíbrio de um dado de bem e serviço, quer dizer, a oferta e o preço. No entanto, tanto o preço quanto a quantidade irá depender da forma de estrutura do mercado. Quer dizer o quê? Se a gente está num mercado de concorrência perfeita, esse ajuste é feito do oferta, demanda, oferta, demanda, oferta, demanda, até achar o equilíbrio do preço. Agora, quando a gente tem uma concorrência imperfeita ou monolística, já é diferente. Quando nós temos um monopólio, é diferente. A gente já viu lá o conceito de monopólio, né? E de oligopólio, monopólio, quando o recurso ou o bem está na mão só de um, o oligopólio na mão de poucos, então eles determinam o preço. Então não tem como o consumidor determinar isso, porque ele vai dizer assim, não vou comprar de ti, eu vou comprar do outro que está com preço menor. Não tem, né, porque só são poucos ou só um que oferece. Então, vamos entrar na análise da demanda de mercado. Alguém tem alguma pergunta, gente? Ao acrescentar alguma coisa? Vocês podem interromper a hora que quiser, tá? Não tem problema. Podem perguntar, como eu digo, a dúvida de um, às vezes é a dúvida de vários. Então, a procura pode ser definida como a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. Ela depende de variáveis que podem influenciar o consumidor. Preço do bem ou do serviço, a variável preço especificamente,
a variável preço de outros bens, né? A renda do consumidor e o gosto ou preferência do indivíduo. Então, vamos lá. O preço do bem, o que seria o preço do bem? Literalmente, o preço, vamos supor, de um celular, tá? O preço desse celular aqui que eu quero vender custa R$ 2.000. O preço de outros bens, bom, mas temos outros celulares no mercado que custam R$ 1.500, R$ 1.000, e que atendem de forma completa, ou também tem aqueles de R$ 5.000, de R$ 6.000, então eu tenho uns abaixo e outros acima, certo? E aí, bom, esse de R$ 2.000 me atende a minha necessidade por completo, certo? Porém, R$ 2.000 é caro para mim. Daí eu vou ver outros bens, né, que também podem me atender. Os de R$ 1.500, R$ 1.000, eles me atendem, tá? Não vai ter tanta memória, não vai ter não sei o quê, mas me atende. Opa, então ele passou a ser meu concorrente também, por preço, né? A renda do consumidor. Então, também, esse celular de R$ 2.000, ele vai atender uma faixa de consumidores, né? Porque se eu quero ampliar minha faixa de consumidores, eu também vou ter que mudar minha política de preço, porque eu posso pegar uma faixa menor, porque menor a faixa de renda, maior é o número de consumidores, né? É uma coisa óbvia, porque quanto maior é a renda, menor é o número de pessoas que têm essa renda mais alta, então, quanto menor a renda, maior é o número de consumidores. E aí, qual é a minha política de preço? Eu quero atingir quem? Né? Então, sempre vai depender. Pensei que tinha quem estava chamando. Sempre vai depender do que a organização quer. Ela tem que analisar isso. Que faixa que eu vou atender? Eu vou atender a faixa de X a Y em termos de renda. O gosto ou preferência do indivíduo. E aí também entra na questão, né, de não ser só um produto que atende a minha necessidade básica, né, mas a preferência pela marca, a preferência pelo design, a preferência pelo status, tudo isso influencia na procura de um bem ou de um serviço. E o empresário, ele tem que levar em conta tudo isso. Tudo isso vai interferir na demanda de mercado. Quer dizer, se eu posso criar, né, a faixa, bom, o meu mercado sei lá, que só pode consumir um celular de, no máximo, 1.500, mas eu não vou vender a 1.000, vai ter que ser entre, sei lá, 1.200 a 1.500, 1.600 e tal. Então, eu tenho que calcular, eu tenho que investigar qual é o nicho de mercado que eu vou atender aqui, para saber a minha demanda, para saber meu potencial de clientes, porque é em cima desse meu potencial de clientes é que eu vou, olha aqui, ó, ver aqui, e ó, política de previsão de demanda e faturamento. Então eu tenho X público para atingir. Bom, dentro da minha produção, eu posso produzir no total, é tanto, então, minha previsão de faturamento é tanto, num custo de produção de tanto. Veja que vocês veem que sempre requer um estudo de mercado,
Demanda de mercado é o potencial do meu mercado, é a procura. A procura eu tenho que traçar bem o meu produto e saber para quem que eu estou atingindo esse meu produto. Até a atividade de hoje, eu fiz 2 casos e são bem assim. E se vocês não vão encontrar na internet, não adianta copiar e colar lá para ver a resposta, porque não vão. E vocês vão ter que analisar, porque isso foi o que criei. É que eu quero que vocês entendam que a gente tem que fazer pesquisa de mercado para saber de que público eu estou falando para buscar o preço. Bom, chegou no preço, é isso que o meu público vai pagar, eu me volto para dentro da organização, é isso que eu posso produzir a esse custo para ter uma margem de resultado, né? Como eu falei ali do copo, da garrafinha de água, né? Não adianta meu cliente querer comprar 3, se para mim custa 5, né? Então, esse mercado eu não vou atingir. Então, eu vou ter que subir de nível. Bom, então eu não posso vender para o público X, vou ter que vender para um público que pague a minha água, né? Porque eu não vou produzir para ter prejuízo ou para zerar, para não ter retorno nenhum, só pagar os meus custos. E aí, ó, a relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do bem. Quanto mais baixos os preços, maior a quantidade procurada. É a lei geral da demanda ou procura. Ou seja, quanto mais barato for o produto, maior a procura pelo consumidor. Lembram lá que eu falei, quanto maior o teu produto ser mais baixo, maior é o número de consumidores que você atinge, né? Então, assim, se eu tenho um produto que me custa R$1, quantidade demandada, eu tenho 11 mil pessoas ou possíveis compradores. Se eu tenho um produto valendo R$3, ou R$3, ou preço, né? $3, ou 3 não sei o quê, eu tenho 9 mil. Se o meu produto vai custar 6, opa, eu já tenho 6 mil. Então, eu já baixo 5 mil pessoas vão deixar de comprar, ou 5 mil, a tua demanda, né, diminui em 5 mil. Se você subir o teu produto para 8 mil, cai a tua demanda para 4 mil. Se o teu produto for custar 10 mil, tua demanda baixa para 2 mil. Ela é inversamente proporcional. Quanto mais caro, mais querem comprar. Não, né? Basta ir numa loja de R$1,99, né, que já não tem mais nada de R$1,99, e entrar num bazar que não tem nada de produtos de venda de grande escala. O preço é completamente diferente. Então, quantos entram numa loja, tudo por 10, né? Enfim, essas lojas mais, normalmente, são artigos chineses, né? Que tem uma qualidade inferior, que tem, às vezes até não é qualidade inferior, mas que são produzidas em alta escala, e aí podem baixar o preço. O número de consumidores é bem maior do que se você for entrar numa loja onde as peças não tem grande quantidade e o preço é muito diferente. O número só de passantes é infinitamente menor, de compradores ainda mais, né? Então, é indiretamente proporcional. Quanto menor o meu preço, maior vai ser a minha demanda, tá? Essa é a lei da demanda ou da procura. Nem sempre é a melhor opção, porque nesse caso, o menor preço, a maior demanda, o lucro dele não vai ser. Se fizer aquele cálculo daquela... Sim, que depende, depende do teu produto, né?
Por exemplo, se você, vamos imaginar um carrinho de plástico e um carrinho comum de criança, tá? Um todo de plástico e aqueles carrinhos de metal. E um da Hot Wheels. Como, Thiago? Um de plástico e outro da Hot Wheels. Isso, né? O custo de produção de um e de outro é muito diferente, muitíssimo. Então, aquele carrinho de plástico dá para vender a R$3, que tu tem uma margem de lucro ali, porque de plástico mesmo são gramas, né? E ele praticamente sai todo ele montado. Uns ainda você tem que encaixar rodinha, outros não tem nem rodinha, é só fazer de conta mesmo, né? Então, por isso que dá, entendeu? Mas agora a qualidade é outra. O fim é o mesmo, brinquedo. O fim é o mesmo, brincar. Mas a durabilidade, enfim, a qualidade intrínseca do produto é diferente, né? Porém, aquele carrinho de plástico, ele vai atingir um mercado maior, porque é um mercado que só vai comprar por um valor mais baixo, ele não vai ter recursos, renda, para comprar um carrinho superior, ele está na base de uma pirâmide, certo? Então, graficamente, né, o que quer se dizer da curva da procura é essa, ela é uma curva, ela desce, né, descendente, quanto maior é o teu preço, menor é o teu consumo, e assim vai indo. A gente pode levar para um outro exemplo, que é o carro popular, né? Se você for falar com uma montadora, qual a quantidade de carros populares eles vendem e qual a quantidade de carros mais sofisticados que eles vendem? A proporção é bem diferente, né? Porque também vai custar mais caro um carro mais sofisticado, porque ele vai ter, enfim, mais acessórios e coisa e tal, mas aonde que há maior consumo? Né, no valor mais baixo, porque atinge mais a base da pirâmide. E outra, se você aumentar o carro popular, o cara não vai comprar, ele vai buscar um bem substituto, né? Ele vai comprar um carro usado, por exemplo, né? Que aí a gente vai para... aí a gente volta aqui, né? Preço do bem, preço dos outros bens, a renda do consumidor, e aí entra o gosto, né, de cada um, né, do indivíduo. Bom, a curva da procura é negativamente inclinada devido ao efeito de dois fatores, a de substituição e o efeito de renda. Então, foi o que eu comentei. Então, no caso de substituição, se um bem X possui um substituto Y, ou seja, outro bem similar que satisfaz a mesma necessidade, quando o preço do bem X aumentar, o consumidor passa a adquirir um bem substituto. Um exemplo, se a caixa de fósforo subir demasiadamente, os consumidores passarão a demandar isqueiros, produzindo assim sua demanda por fósforo, reduzindo a demanda por fósforo, reduzindo a procura por fósforo. O aumento da carne de vaca, o consumo é substituído pelo frango, quer dizer, ele faz uma substituição para o mesmo fim, um de alimento, o outro, né, de fogo, né. Deixa eu ver se alguém que está... E isso a gente, muitas vezes na nossa vida, a gente já faz de forma automática, né? A gente vai no supermercado e já vai substituindo. Isso aqui aumentou, então vou levar esse aqui. Muitos usaram exemplos naquela atividade que vocês fizeram semana passada. Efeito renda, quando aumenta o preço de um bem,
tudo o mais constante, quer dizer, todo o resto permanece. A renda do consumidor, o preço de outros bens, né? O consumidor perde poder aquisitivo. E aí a demanda por outro produto X, por esse produto X diminui, né? Então, assim, embora seu salário monetário não tenha sofrido nenhuma alteração, seu salário real de compra, sim. Um exemplo é, o consumidor comprava óleo de girassol, houve um aumento desse produto, devido ao último ano a matéria-prima ficou mais escassa, o consumidor passa a consumir o óleo de soja, que tem um preço menor, né? Então, só aumentou o óleo de girassol, não aumentou outra coisa, né? E ele não pôde acompanhar esse aumento, então, houve um efeito renda. Análise da oferta de mercado. Bom, a gente viu aqui a questão do comportamento do nosso consumidor até então, né? Então, ele vai lá, automaticamente, é qualidade e preço, né? E aí outros fatores, entrega e tal. Mas ele, vamos supor que ele tem o produto exposto, o que ele vai fazer? Ele vai pela qualidade, mas também vai pelo preço, por aquilo que atende aos seus desejos, né? Como ali diz no quarto item, vai do que ele mais gosta e se ele pode pagar, né? Agora a gente tem que também se voltar ao fabricante, que é a oferta de mercado. Então, a oferta do produto é determinada pelas várias quantidades que os produtores estão dispostos e aptos a oferecer no mercado, em função de vários níveis possíveis de preço em dado período de tempo. Será que o fabricante está disposto a oferecer no mercado por esse preço? Alguns não. Então, o comportamento típico dos produtores é o de aumentarem as quantidades ofertadas, caso os preços aumentarem, reduzindo-as em caso de redução de preços incompatíveis com os custos de produção. O que quer dizer? Que, e vejam se não é fato, se você está produzindo a água aqui, tá? Estou produzindo a minha água, estou conseguindo vender ele a R$10, ou R$8, né? Vamos dizer 10, R$8. E me custa 5 e eu vendo a 8. E aí, aumenta a procura por consumo de água, né? E aumenta a procura de consumo de água, eu vendo a 8, não consigo atingir, produzir todos os pedidos, né? Quer dizer, eu não consigo atender a todos os pedidos, de tanto que querem. Então, quando começam a procurar demais, o que a gente faz? O que vocês acham? Veja. Cautela. Hã? Cautela. Seria a palavra nesse caso. Ó, eu estou produzindo e os caras lá, olha, eu quero comprar tua água. Daí o cliente B, eu também quero comprar tua água. O cliente C, o cliente D, o cliente E. E eu disse, nossa, eu só vendia para o A e para o B, agora eu estou até com o cliente E, mas eu não vou conseguir atender a todos. E todos querem, cara, me vende que eu preciso. O que eu posso fazer? O que um produtor poderia fazer? Ou normalmente se faz? Isso é uma regra do mercado, a gente aumenta o preço. Por quê? Se eu tenho mais demanda que oferta, eu posso aumentar o preço, porque as pessoas vão pagar. Entendem? Esse foi o caso do arroz, né, prof? Ano passado. Exatamente. Faltou arroz, né? E aí o que aconteceu? O pessoal podia subir o preço que as pessoas pagavam aquele preço. Tem pessoas que diziam, não, por esse preço eu não pago, tá fora do meu
da minha renda, então eu vou substituir o arroz por outra coisa, né? Daí eu vou para um produto substituto. E aí, o que que acontece? Até tu equilibrar de novo oferta e procura. Eu vou achar um preço, eu vou subindo o preço, até que disserem assim, não, mais do que isso eu não pago. Opa, então aqui é o meu limite de preço. E enquanto isso eu estou ganhando mais. Eu sou empresário, eu preciso pensar em ganhar, né? Eu não posso ser todo mundo Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, né? O cara quer ganhar, então ele vai aumentar o preço, se o produto dele tiver uma demanda maior do que ele possa oferecer. Então, assim, se eu estou aumentando o preço e estou produzindo, aí o meu vizinho vê isso, pô, mas água, cara, é só fazer um furo, eu tenho um terreno aqui do lado, é só fazer um furo e a água jorra. Olha quanto esse cara está ganhando. Então, eu também vou querer ganhar. Daí eu vou abrir uma empresa também de águas. Não é isso que acontece? Então, eu não vou abrir negócio e vou enxergar um negócio quando aquilo eu vejo que tem uma demanda grande e que o preço é interessante? É ou não é? O que vocês acham? Agora eu vou ver aqui, ó. Vocês não fariam isso? Ou vocês fariam, vamos supor, vocês vão abrir um negócio, vocês vão abrir negócio olhando para aquele produto que é bem interessante no mercado, que todo mundo quer ter, ou vocês vão abrir um negócio de um produto que, por exemplo, como a gente estava conversando, né, Eunice, que está caindo do uso. Sempre a primeira opção, né? Sempre a primeira. Eu não vou abrir um negócio daquilo que já o pessoal não está mais consumindo. Por que vocês acham que, no caso de alimentos, né, muitas vezes você tem uma pizzaria, um restaurante, e bomba, e é fila ali na rua, tu tá vendo ali o pessoal querendo entrar e tal, não tô dizendo que estão se matando, mas sempre tem gente. Qual é o negócio? Ali a demanda tá maior que a oferta, eles não conseguem atender todo mundo. E aí o cara assim, opa, eu tenho cliente ali parado esperando, por que eu não posso atender ele? Eu abro um negócio perto. Se o cara não quer esperar, ele vai no meu, né? Eu sou um produto substituto, né? Por isso que uma coisa mais fácil é que nem X. Tinha um X lá em Canoas, muito famoso, que bombava. Gente, abriu mais 2, em menos de meia quadra, um na frente e um logo adiante. E os 3 encheram. Porque como o consumidor já tinha tradição de ir lá, né, principalmente no final de festa, e aí todo mundo passava, e além do mais, era uma avenida de passagem para ir para os outros lugares. Então, o que acontecia? Sempre tinha gente passando, sempre aquele monte de carro, mas nem todo mundo tem paciência de esperar, né? Então, tu tem um X na frente, um X na meia quadra, e todos enchiam, porque ele pegava os clientes isso é demanda. Então, a demanda era maior que a oferta, então, mais gente foi ofertar o mesmo produto. Aí vai chegar uma hora, porque se abrir uma quarta ou quinto lancheria X, enfim, né, o que vai acontecer? De repente, não vai dar o mesmo lucro para os 5, porque eles estão dividindo o mesmo mercado, né? De repente, as 3 estaria num equilíbrio entre a procura e a oferta. Se abre mais 2, são mais 2 brigando pela mesma procura. E aí, então, vai cair o faturamento de todos. Então, não vai atender a todos em termos de faturamento. Isso que é ajuste de mercado. Então, aqui na nossa... Vamos voltar aqui, ó.
Ó, o comportamento típico do produtor é de aumentar as quantidades ofertadas caso os preços aumentarem, reduzindo-as em caso de redução de preços incompatíveis com os custos de produção. Há uma relação diretamente proporcional entre a quantidade ofertada e o nível de preço do bem. Quanto mais altos os preços, maiores as quantidades ofertadas, chamada de lei geral da oferta. Aqui no caso de preços, né? Então, ali, o exemplo do X, ele vendia Quanto que custa um X hoje? 18, 20, 25. Tá. Então, ele vendia 25, vamos botar lá o top, né? 25 reais e enchia, e ele não atendia todo mundo. Ele poderia cobrar 28, que ele ia continuar ainda tendo gente suficiente para atender ele. Aí o outro empresário, pô, o cara vende a 28, calcula lá, eu atendo lá, pego essa demanda que está ali não sendo assistida, eu já faturo tanto. Vou abrir também, vou cobrar 20. Opa, mas não está entrando tanto, então eu vou reduzir a 25, isso se chama concorrência, né? Aí eu abro um terceiro, também mantenho os 25, porque, né, senão ele vai levar um boicote dos demais, né? Mas, enfim, pode deixar no 25 ou pode reduzir para 23, tá? Aí, esse 28, ele começa a perder cliente. Opa, estou perdendo cliente, posso até estar atendendo, mas eu estou vendo que está reduzindo, e se esses caras fizerem um X tão bom como o meu, eu vou literalmente perder meus clientes fiéis, porque eles estão indo por preço, então eu também tenho que reduzir o preço, para continuar estimulando eles virem na minha instituição. Aí abaixa, aí abre mais 2 e baixa para 20 reais. Opa, eu estava 28, vou baixar para 20, né? Opa, não vale a pena. Por quê? Porque os meus preços vão estar compatíveis com os meus custos de produção. O meu X é o especial, porque ele realmente vai ingredientes que os demais não têm. Então, eu não vou concorrer com esses outros X, porque meu custo é maior, né? Então, quanto maior a concorrência, tu começa a não querer, vai abrir um cesto? Não vai, porque, opa, tem muita concorrência aqui, e a tendência é de reduzir os preços. Porque nesses casos é meio complicado competir, porque normalmente os negócios que já estão estabelecidos há mais tempo contam com o fator tradição, né? E daí da confiabilidade. Então, fica meio inviável a concorrência nesse sentido, quando a demanda começa a cair. Mas, Enícia, é assim, ó, o cliente, ele é fiel até um certo ponto, né? Na verdade, é a questão, preço conta muito. Você vai ter os teus clientes fiéis, vai, mas não na proporção que tinha antes, que tu tem um cliente passante, tu tem aquele cliente que vai porque ouve que o outro falou, mas ele ainda não é fiel, e ele nem vai se fidelizar, porque tem um preço mais atrativo, né? Isso é fato. Você, como é que eu digo assim, o cliente, ele não é fiel, ele é fiel ao bolso dele, né? Então, ele vai ser fiel a você até um certo ponto, até ele sentir que você está oferecendo um diferencial. Se esse diferencial não compensa o valor que ele está pagando, ele vai para outro, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, a comparação que eu quero dizer é, ganhar R$28 por X é bom, então eu abro um negócio. Se é para eu abrir cobrando um X a 18, eu já nem abro o negócio, porque não vale a pena. Isso é a oferta, né? Se trabalha com a oferta assim, né? E aí vocês podem levar essa relação para outros tipos de produtos, outros tipos de mercado,
também, né? Por exemplo, como tu falaste, fidelidade, oficina mecânica. A gente sabe que tem oficinas que cobram bem mais que outras, né? Mas tem mais conhecimento, sim, mas o bolso do consumidor conta muito nesse caso, né? Então, eu vou fazer uma revisão, a revisão custa, trocar óleo, não sei o que, custa, eu vou chutar, tá? Numa oficina, R$600, e numa outra oficina custa R$350. Aí, sabe o que o cliente, se você é fiel e ele está aumentando aos pouquinhos e está lá, você absorve isso inconscientemente. Mas um novo que vai lá e diz assim, não, mas para aí, a revisão é ver se está tudo certo, trocar óleo e tal, mas então eu vou lá no Zezinho, que é 350. Né? Então, e aí se você tem várias oficinas, cobrando 350, daí passam a 250, daí passam a 200. Opa, não vale a pena investir aqui. Lá aquele top é capaz até de fechar, porque ele não vai competir, porque o custo dele é maior, porque ele tem mais qualidade de serviço em função de equipamentos, em função de uma mão de obra extremamente especializada, em função de não sei o que, o custo dele é muito alto. Só que se o consumidor não quiser mais pagar o serviço dele, ele vai fechar. Nesse caso, é o consumidor que começa a reger o preço, né? E aí o empresário tem que decidir se ele vai aceitar com que o consumidor defina o valor ou ele vai se retirar, né, do mercado. Então, há uma relação direta proporcional entre a quantidade ofertada e o nível de preço. Quanto mais altos os preços, maiores as quantidades ofertadas, chamada da lei geral da oferta. Então, se eu tenho um preço de R$1, quantidade demandada de 1.000, se eu tenho R$3, quantidade demandada de 3, aqui, gente, não é a quantidade consumida, né? Aqui é a quantidade que eu vou, né, quanto maior é o preço, mais gente quer oferecer esse produto, porque é um produto que tem uma margem muito boa, tá? Quantidade demandada de oferta, né? Então, ela é uma curva ascendente, ela sobe, né? Então, quanto mais caro eu puder cobrar, mais eu tenho interesse em produzir. Quanto mais barato for, menos interesse eu tenho de produzir esse produto, né? Porque a minha margem de lucro vai ser muito pequena. Então, não me interessa fazer isso. A oferta de um bem ou serviço pode ser afetada pelos custos dos fatores de produção, matéria-prima, salário, preço da terra, né? Então, caso ocorra um aumento de salário ou um custo custo das matérias-primas, e o preço permanecer, então aumentou meus custos. Então, vai provocar o quê? Uma retração da oferta. Eu, às vezes, posso não deixar, não vou simplesmente parar de produzir, mas eu vou começar a diminuir a oferta, porque esse produto me dá uma margem de lucro muito baixa, porque eu não posso aumentar o preço. E um exemplo é o óleo de soja, né? O óleo de soja, os preços são muito parecidos, porque a concorrência é muito grande. Agora, se um desses fabricantes, por exemplo, vamos supor assim, um fabricante no Rio Grande do Sul de óleo de soja, e um fabricante de Santa Catarina, ou um fabricante de São Paulo, o que vai acontecer? Qual é o custo maior de qual dos 3 fabricantes utilizando soja? Provavelmente, se ele não tiver a questão de mão de obra como um fator variável, é o fator imposto. Como o nosso Estado tem um valor maior de imposto, e o imposto vai fazer parte
do preço, porque ele vai estar embutido no preço, o nosso produto gaúcho, ele tem um custo maior, e aí ele vai ter que ser vendido pelo mesmo valor que vem de Santa Catarina e de São Paulo, porque a concorrência é acirrada, né? Então, a margem de lucro de óleo de soja vai ser menor. Então, interessa eu vender a rodo óleo de soja se a minha margem de lucro é menor? Não. Então, eu vou me retrair, eu vou diminuir a minha produção, posso não terminar com ela, porque eu tenho um parque fabril, eu tenho, é minha marca na prateleira, mas eu vou me dedicar a outros produtos onde a margem de lucro é maior, aonde o preço, a margem de lucro quer dizer, onde o preço eu posso cobrar mais alto para ter uma margem maior. O nível de conhecimento tecnológico, as melhorias da tecnologia promovem melhorias de produtividade, estimulando o aumento da oferta do produto ou serviço. Quer dizer, se eu tenho se dentro da minha produção ou prestação de serviço, né, tem um conhecimento maior que os demais, que os meus concorrentes, por exemplo, na produtividade eu consigo, com melhorias da produtividade, baixar o meu custo, então, o que vai acontecer? A minha margem de lucro é maior interesse eu tenho de produzir aquilo, né, porque eu sei que a minha margem vai aumentar. Da mesma maneira, conhecimento, quer dizer, se eu tenho um domínio de uma tecnologia maior, melhor, mais eficiente que os meus concorrentes, e com isso eu faço com que baixe por exemplo, numa prestação de serviço, numa consultoria, eu tenho softwares que fazem trabalhos que outras empresas de consultoria levariam meses, eu consigo fazer em né? Então, mesmo eu cobrando igual aos demais, ou muito parecido, eu tenho um lucro maior, porque enquanto ele está atendendo eu posso atender 3. Vocês estão entendendo? Então, esse tipo de serviço eu quero vender, porque eu ganho dos concorrentes mantendo o preço. O número de empresas ofertantes do produto e serviço. Quanto maior o número de empresas, maior a quantidade de produto e serviço será ofertado. Exatamente. Então, quanto mais... uma coisa óbvia, né? Quanto maior o número de empresas, maior o produto está no mercado. Quer dizer, é a concorrência, né? Aí vai depender da empresa se quer ou se não quer, mas ela interfere, na oferta interfere, porque se há maior concorrência, provavelmente há uma tendência do preço cair, porque alguém vai começar a fazer promoção, preço, ou derrubar o preço, diminuir sua margem de lucro para conseguir vender, e isso vai começar a puxar o preço para baixo, né? E aí deixa de ser interessante de ofertar. Tem empresas que saem do mercado devido a essa concorrência desleal, né? Uma concorrência bem acirrada. Um exemplo de oferta, né, de produtos, há muitos anos atrás, como é que é o nome dela? Casas Bahia, as Casas Bahia, que hoje vende pela internet, ela veio para o Rio Grande do Sul, né, e aí, veio e disse que ia vir derrubar o mercado do Rio Grande do Sul, ela ia dominar o mercado do Rio Grande do Sul. Ela é muito forte lá no Nordeste. E realmente ela veio com promoções enormes, com valores muito baixos, né? O cliente não precisaria, naquela época se fazia ficha, né? Podia fazer em parcelas como se chama, carnê, né? Que hoje praticamente não existe mais. E para fazer um carnê, para fazer um cadastro, tu não precisava de comprovante de renda, tu não precisava comprovante de moradia, né? E aí, choveu compras.
Me lembro que eu falei com um aluno que era gerente das lojas Colombo, e eu, lá em Porto Alegre, daí eu disse assim, vem cá, como é que vocês estão lidando com isso, né, com essa concorrência, assim, acirrada? Claro, que ele estava atendendo a classe C e D, e como eu falei para vocês, quanto menor a classe, maior o número de consumidores, né, e as lojas Colombo, tinha outras lojas, umas já até fecharam, grandes, né, que tinham várias unidades, mas fecharam e tal. Daí o rapaz disse assim, professora, nós tentamos acompanhar os preços, quer dizer, lojas Bahia baixava, a gente baixava, mas chegou uma hora, por decisão da diretoria, que não era mais nossos concorrentes as Casas Bahia. O cliente que quisesse comprar nas Casas Bahia, porque era um preço mais baixo, ele que fosse lá comprar, que nós não iríamos mais equiparar valores para não perder o cliente, porque está abaixo do nosso custo. Bem o exemplo do que eu comentei até então, né? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Realmente, houve uma queda muito grande, fechamos algumas lojas, né, reduzimos o nosso quadro funcional, porque afetou demais o mercado de imóveis, né? E o que aconteceu com as lojas Bahia em Porto Alegre? Quando as outras pararam de querer se comparar, ela mesma morreu. Por quê? Porque a política dela agressiva fez com que ela vendesse para pessoas que não foram pagar, não pagaram. Né, e vai atrás como? Vai processar como? Né, vai acionar como? Se você não sabe onde o indivíduo mora, você não sabe onde o indivíduo trabalha, se trabalha, né, e foi uma quebradeira geral, e eles foram fechando loja por loja e foram embora do Rio Grande do Sul. Não conheço que tenha uma loja das Casas Bahia aqui, né, então, o que acontece? Realmente, quando tu tem uma concorrência acirrada, às vezes é necessário considerar ele não mais como teu concorrente. Você está num outro nível, num outro nicho de mercado, né? A oferta pode fazer isso, e vários fazem isso, né? Várias organizações, às vezes, fazem para quebrar outras, baixando demais o preço. Então, você tem lá a demanda, você tem lá a oferta. O que é equilíbrio de mercado? Então, o equilíbrio de mercado, né, são as posições dos produtores e consumidores em relação em relação a uma dada escala de preços podem estar em conflito. Expostos a preços considerados baixos, produtores dispõem-se a produzir menos, comparativamente a situações que os preços se consideram satisfatórios. Já os consumidores, em uma posição oposta, os preços baixos é que estimulam a adquirir maiores quantidades. Essas posições conflituosas resultam no próprio conceito das conformações básicas da procura e da oferta. O preço-equilíbrio se dá com a intersecção das curvas, então, com o cruzamento dessas curvas, se chega no equilíbrio. Então, vejam lá que nós tínhamos o preço, aqui nós tínhamos a procura, quanto menor o preço, maior a procura, quanto menor o preço, menor é a oferta, tá? Vai subindo os preços, diminui a procura, aumenta a oferta daquele produto. E o que é o equilíbrio aqui, ó? Quantidade procurada com quantidade ofertada. Maior quantidade procurada que ofertada, o preço, porque o preço está menor. Quantidade procurada menor que quantidade ofertada é quando o preço está a maior. O equilíbrio é quando o cliente diz, por R$4 eu pago, e o fabricante diz, por R$4 eu oferto. Por menos de R$4 eu vou diminuir minha oferta, por mais de R$4 eu não compro.
Isso é o equilíbrio, né, da oferta e da procura. Então, aqui está o cruzamento, né, dessas duas curvas, que te dá o preço de equilíbrio. Então, a determinação do preço de equilíbrio pela intersecção das curvas de procura e de oferta é o único preço que harmoniza os interesses conflitantes de produtores e compradores. Pessoal, quem pode me dar um exemplo disso? Vamos lá, vamos pensar, vamos... Quem poderia me dar um exemplo de um preço de equilíbrio, né? Que se eu subir, o pessoal para de consumir, né? Muito preço, se também se baixar, as pessoas param de fabricar. Boa noite, prof. Bom, Boa noite. um exemplo, de repente, não era o cimento dentro da construção civil? Pode falar, como é que é o teu pensamento, Júnior? Ele tem um preço, pelo que eu acompanhei quando eu construí, meio que tabelado, né? Se sobe muito, o pessoal acaba segurando, né? Ele é um material bem essencial dentro da obra e da construção, e eu acho que se ele baixa num ponto de ter a margem de lucro muito apertada, de repente o pessoal que fabrica para de fabricar, né? Ou produz numa escala menor, sei lá, algo nesse gênero. Mas se o cimento é um produto, ele passa a ser um produto de necessidade na questão de obra que é constante, né? Mas como é que baixa o produto, a tendência não é subir o produto? Existe isso? Eu sei porque eu não sou da área, não. Tu já presenciou isso, Júnior, de baixar o preço, assim, que daí o pessoal para de fabricar? Eu acho que por esse lado, não, pensando assim, não. De repente não é um bom exemplo, né? Pode de aumentar o preço, daí chega uma hora que o pessoal para de comprar, porque, né? Ou diminui o consumo. Acho que sim. É isso aí. Fala, Thiago. Eu presenciei a questão principalmente o forro PVC, que foi a época mais em questão do plástico. O forro PVC lá na região noroeste estava em torno de R$13, 14, 15. Por causa da pandemia, a produção parou, o que fez a empresa aumentar o preço para 17. Com 17, os clientes, não, pô, o que é isso, né? Já não queriam mais, não, vamos esperar o próximo lote, então. Próximo lote, a empresa fez um ajuste mais 5%, mais 10%. O preço estava em 23%. Daí o pessoal já não queria mais comprar. E isso ficou mal tanto para fabricante quanto para a empresa. Se a empresa baixa, não tem lucro. Se a fabricante também ou diminui o preço, eles não vão ter nenhum lucro. Ou, de algum jeito, vão ter que diminuir a qualidade do produto para continuar fabricando. Isso foi uma que eu vi que o pessoal não queria mais comprar, que eu trabalhava lá dentro, eles não queriam e reclamavam. Daí nós dizíamos, não, falar direto com a fabricante, porque nós não temos. Ou nós aumentamos o preço, né, acompanhamos essa margem ou falimos nessa parte. Então, ali, Thiago, ali tem alguns detalhes, né? Porque o PVC é feito é derivado do petróleo, tá? Isso, Né? Então, assim, se houve um aumento da matéria-prima para fazer o forro, aí não tinha outro jeito. Mas só que teve outra variável, que o aumento do consumo do PVC
em função de que as pessoas mudaram o foco do consumo com a pandemia. Está provado que o aumento de consumo foi em materiais de construção e móveis, porque as pessoas ficaram em casa e resolveram fazer os ditos consertos, reformas, já que não iam viajar, já que não consomem aquela coisa mais... até a roupa se diminuiu o consumo, porque tu não sai mais, tu usa mais roupa dentro de casa, e assim vai indo, né? O lazer se reduziu, e aí sobrou dinheiro para esse conserto. E aí, quando aumenta a demanda, aumenta o preço, o cara quer aumentar o preço porque tem mais gente querendo o mesmo produto. Bom, se eu produzia 100 e vendia os 100, agora... Não é mais 100 que querem, agora é 120, então eu vou aumentar o preço para atender, porque eu só posso produzir 100. Então eu posso ganhar mais em cima disso. Quem paga mais, leva mais. Ou leva e o outro não leva, né? Pode acontecer isso, ou porque realmente houve um desabastecimento de matéria-prima. Né, se lá as empresas lá que transformam os derivados, que transformam o petróleo em PVC, ali houve um problema, houve um custo maior, e aí sim, daí desencadeia uma questão de custo da matéria-prima que aumenta o preço de consumo, de produção, e que depois lá na ponta vai afetar. Mas, aí, eu não sei, se tu trabalhou na loja, você sabe mais do que eu, né? Mas muitos produtos, na verdade, não foi o aumento... Um dos que na indústria, que aumentou o preço da indústria, foi que não tinha abastecimento também, né? Aí, o cara... E ainda a indústria fez o seguinte, o que ele tinha de estoque, ele produziu e deixou o mesmo preço. Quando esperou que a matéria-prima viesse e não veio, e quando veio pouco, porque o transporte estava com problema, porque aquela fábrica que o alimenta de matéria-prima também não está conseguindo produzir a sua matéria-prima, ter sua matéria-prima para fazer transformação e aí mandar para a tua fábrica, enfim, é uma cadeia, né? Aí sim tudo aumenta mesmo. Mas às vezes não, às vezes é uma oportunidade de negócio, porque como tu disseste ali, né? Estava 18, foi para 21, porque aumentou a procura, pode ter certeza. Depois foi para 23, não, estava 12, 13, não sei o que tu falou, não me lembro mais os preços, mas pode ter algumas, ou porque eles não tinham matéria-prima, ou porque aproveitaram o aumento da demanda. Né? E aí, aumentou a demanda, mas não aumentou a oferta, então aumenta o preço. Entende? Tu concorda, Thiago? Tu acha que pode ter acontecido isso ou não? Sim, pode ter sido muitos fatores, né? Tanto o aumento da demanda quanto a falta de recursos, né? De recursos, matéria-prima, né? Matéria-prima. Isso. E aí tem um limite, né? Tem um limite. No caso do cimento, que o Júnior falou, por isso que, depois a gente vai ver, por isso que às vezes o governo tem que interferir, né? Ele interfere nesse sistema em função disso, dos abusos, né? Dos abusos que pode... E aí, construção civil, ele gera muito emprego, né? E quem constrói sua casa própria é todos da cadeia, né? Inclusive classe C, D, E. Então, você está afetando gente que não tem recursos para comprar, para fabricar sua própria, para construir sua casa, né? Então, aí entra o Estado para dizer assim, opa, para aí, agora vocês estão já exagerando, e aí eles começam a até exigir que as empresas justifiquem esse aumento, porque isso vai gerar inflação também.
vai gerar ágio também, né? Outras aulas a gente vai ver isso. O que é ágio? Ágio é você retira o teu produto de mercado e diz assim, ó, não tem. Ah, mas eu preciso. Bom, então tu vai ter que pagar, tá? O mercado diz que é 18, mas eu só te vendo a 30, eu até consigo alguma coisa. Tu quer? Mas nem, claro que quer e tal. O que você acha? Né? É um preço não divulgado, né? Mas vamos lá. Então, a interpretação do gráfico. Se a quantidade ofertada se encontrar abaixo de 10 mil, isto é, abaixo do ponto de equilíbrio, teremos uma situação de escassez do produto, porque não vai ter tanta oferta, né? Com isso, haverá uma competição entre os consumidores para a aquisição do bem ou serviço. Lembrar que eu falei, o cara retira o produto e aí, então, tem menos oferta, vai ter uma competição para quem consegue adquirir. Ocorrerá filas, o que forçará uma elevação dos preços até atingir o equilíbrio, quando as filas cessarão. Se a quantidade ofertada for acima de 10 mil, acima do ponto de equilíbrio, teremos um excesso, um excedente de produção. Haverá acúmulo de estoque, provocando uma competição entre os produtores, conduzindo a uma redução dos preços até que se atinja o ponto de equilíbrio. Então, numa concorrência perfeita, onde isso vai se acertando naturalmente, né, para chegar numa situação de equilíbrio estacionário, né, sem filas e sem estoques, mas para isso não pode haver a interferência do governo nem forças de oligopólicas que podem afetar no preço de mercado. Né, então, não pode ter os oligopólios, monopólios, né, nem o governo interferir nisso. Então, onde entra a interferência do governo? Né, o governo interfere no mercado quando fixa impostos, tarifas alfandegárias, dá subsídios, estabelece critérios de reajuste do salário, que nem, por exemplo, salário mínimo, fixa preços mínimos para os produtos agrícolas, decreta tabelamento, ou ainda congela preços e salários. Então, ali interferiu no mercado, ali interferiu no preço, ali interferiu na oferta, em tudo, né? Mas o governo não poderia interferir. Mas a gente vai ver lá mais adiante, porque qual é o objetivo dos impostos, das tarifas, né? Enfim, vamos lá. Estabelecimento de impostos. Tributos podem ser impostos, encargos financeiros que incidem em todos os bens de consumo, renda e patrimônio. Também pode ser taxas vinculadas a uma prestação de serviço público. E também pode ser contribuições de melhorias relacionadas a uma ação do governo que resulta em um benefício ao cidadão e ao contribuinte. Quer dizer, eu posso cobrar isso, né, das empresas que fabricam, que fazem a oferta, e tudo isso vai ser embutido no preço do produto. Vai estar lá, né? Então, mas eu coloquei aqui por que eles cobram, ou o que significa cada tributo, né, que pode ser imposto. Então, nós temos ali imposto IPI, o ICMS, né, taxas de prestação de serviço público, melhorias, quer dizer, se você o governo faz uma melhoria, por exemplo, tá, tu tá lá no distrito industrial, e aí o município resolve não, por solicitação, vai lá e faz todo um asfalto ali. Então, ele vai, provavelmente, cobrar, vai pedir contribuições de melhoria, de alguma maneira, porque resultou no benefício para o contribuinte,
né? Ele ali, aquela área vai ser mais valorizada, né? Vai melhorar a circulação, enfim. São maneiras do Estado, do município, a federação, de arrecadar e poder realizar essas ações, né? Políticas de preço mínimo na agricultura, visa dar garantia de preços aos produtor agrícola com propósito de protegê-lo das flutuações dos preços no mercado, ou seja, ajudá-lo diante de uma possível queda acentuada de preços e, por consequência, da renda agrícola. Então, se há uma flutuação de preço no mercado, ele vai ajudar esse produtor, porque senão ele não tem como produzir a próxima safra, porque ele não vai ter renda, né? Então, eles dizem assim, não, preço mínimo para o milho é de tanto, mas o mercado está, vou inventar, é de R$80 a saca, o preço mínimo, tem que partir disso. Mas lá fora estão pagando a 60. Bom, então o Estado vai pagar a diferença. Ele vai ter que vender a 60, mas o Estado, então, vai cobri-lo com 20, porque esse é o mínimo, né, que o Estado garante. Tá? Alguém quer comentar sobre isso? Sobre essa questão da agricultura, sempre acontece em seca ou enchente, né? Que o governo subsidia daí a colheita para o agricultor. Exato, também. Mas também pode haver uma super safra, Eunice, em todo o mundo. E aí, quando você for ver, porque o que acontece? Quando a oferta é maior que a procura, o preço baixa, né? Aí todo mundo está produzindo, todos os países estão produzindo, como é que o agricultor vai vender, né, com o preço? E o inversamente também funciona. Por isso que a soja subiu tanto, né? Porque houve alguns problemas em outros países, né? Que a China teve problema, enfim, e que afetou, né, toda a produção deles. Eles tinham que importar mais alimentos, mais grãos. Subiu o preço, porque a produção foi a mesma, ou mesmo que tenha sido maior, existia mais clientes do que produto. Então, eu pago tanto, mas eu vou pagar mais tanto. E aí é aquele leilão, né? Então, vem disso também. Tabelamento é a intervenção do governo no sistema de preços de mercado visando coibir abusos, que é o contrário, né? Por parte dos vendedores, controlar preços de bens de primeira necessidade, ou então refrear o processo inflacionário, como foi adotado no Brasil, no Plano Cruzado, Bresser e Collor, né? Quando se aplicou o congelamento dos preços e salário. Então, às vezes, o governo também precisa intervir, né, tanto é que estavam pedindo para o governo intervir na questão do arroz, porque estava subindo de forma, né, exagerada, e pedindo para que o Estado intervisse, porque havia um abuso já desses aumentos, né. Então, num mercado livre, problema do produtor e do consumidor, tem que achar. Agora, quando você está falando numa realidade ideal, né? Agora, num país onde você tem pessoas com condições muito precárias, já não é uma condição justa, né? Aí não é uma condição justa, aí nós não estamos falando como é que pode haver um mercado que se equilibra sozinho quando a sociedade não está equilibrada. Então, existem muitos miseráveis. Como é que esse miserável não vai ter chance de barganhar coisas, né?
Então, por isso o papel do Estado de intervir. Lembram lá dos sistemas econômicos, né? E então tem o sistema misto, que o sistema capitalista, onde o governo não interfere, não tem como. Aí acontecem as grandes injustiças. Então, numa economia mista, aí sim, o Estado não é para intervir, mas quando há um excesso, tanto de a menos quanto de mais, né, o Estado intervém para que não prejudique a população. Todo o objetivo do Estado é uma questão da população, né, da sua comunidade. Bom, a nossa aula seria até aqui, né, então nós vimos a demanda, oferta e equilíbrio, né, perguntas, comentários. Vocês viram como dá para observar que a economia, ela não é só das exatas, porque a gente fala direto por mais que a gente fala em preço, a gente fala em comportamento, né? O comportamento humano, por isso que ela é das humanas também, porque tudo vai, e daí, se a gente ainda vai se voltar da cultura da região, né, porque tem negócios que dão bem, dá para cobrar mais em certas regiões que outras, por quê? Porque aquela região valoriza aquele tipo de produto que outra região pode não valorizar, né, então, tudo isso a empresa precisa estudar, precisa ver na questão de oferta, né, como é que é a cultura daquela sociedade para que a minha inserção seja mais assertiva, né, a minha entrada seja mais acertada possível, menos perda possível, né. Certo, pessoal? Dúvidas, comentários? Tranquilo? Bom, então, agora eu deixei uma atividade para vocês, né, são duas situações que vocês vão analisar enfim, e chegar na resposta solicitada.